Let's just sing that Vamos cantar together. somente crer. Vamos inclinar nossas cabeças e vamos orar. Our dear Lord Jesus, Nosso Senhor Jesus, we are so conscious tonight of your presence estamos tão conscientes esta noite de Tua presença. and how many times you came to the platform E também todos esses que aqui estão na plataforma. while the prophet of God walked amongst us, E também alguns de nós, o profeta esteve, and regardless of what nation he was in, independente das nações e quais esteve. you came there to the Tu platform vieste ali à plataforma com ele, do mighty things. para fazer coisas I pray poderosas. tonight, E eu oro para Tu, as the word is preached, para Ti, enquanto oramos e a pregação aconteça, Tu venhas e faças coisas poderosas. faith cometh by hearing, E na fé vem pelo ouvir, hearing by the word of e o God. ouvir a palavra de Deus. And may the name of Christ be Que glorified. possa o nome de Cristo ser glorificado. Receive much praise. Porque nós às vezes We adoramos will give muito. you all the glory. E também damos a Ti a toda a In the name glória. of Jesus No nome Christ. de Jesus Cristo. Have your way, Holy Spirit. Tenha o seu caminho, Espírito Santo. Amen. Amém. God bless you. Deus vos abençoe. We greet you in the name of Jesus Christ. Vos saúdo no nome do Senhor Jesus Cristo. We'll invite you to open your Bibles. Convido a vocês a abrirem suas Bíblias. We're going to read from 4 places. Vamos ler em 4 lugares. 1 John, the 4th chapter, verse 17. Vamos ler em 1 João. 1 John? 1 John, Ok. chapter 4, verse 17. 4:17. As 1 João 4:17. If you just read it, please. Nisto é perfeita caridade para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque, qual Ele é, somos nós também neste mundo. That we may have boldness in the day of judgment. Que nós tenhamos confiança no dia do juízo. That's our day. Esse é o nosso dia. Because Porque, as He is, qual Ele é, so are we in this world. somos nós também neste mundo. Hebrews 11 and 3. Agora, Hebreus 11:3. Aos Hebreus capítulo 11, versículo 3. You read it. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. We understand that the worlds were framed by the Word of God. Nós entendemos que o mundo foi criado pela palavra de Deus. That in your heart. Mantenha isso em seus God corações. does everything by His Word. Deus faz tudo pela sua palavra. Revelation 3 and 14. Apocalipse 3:14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Notice how Jesus Christ has addressed His seventh messenger Agora vê como Jesus Cristo endereçou o seu sétimo mensageiro, as the faithful and true witness como a testemunha fiel e verdadeira, and the beginning of the creation of God. e o princípio da criação de Deus. You may be seated. Podei-vos assentar. Now,
If I may have your undivided attention, Se eu posso ter a atenção individual de cada um, just as a little movement as possible, fazendo o menor movimento possível, so that we don't distract the people. assim nós não vamos distrair as And if there is pessoas. any movement, E também, se nós You vemos keep your algum eyes this movimento, way. vocês não virem os seus olhos it'll daqui, make it easier for me to porque preach, isso vocês facilitam a minha and you will get pregação. more out of the E service. vocês vão ter mais do culto. This is a sacred time. Esse é um tempo sagrado. We want God to come down E nós amongst queremos us. que Deus venha em nosso meio. My purpose of ministering, O meu propósito de ministração, and the message is intended to place emphasis e a mensagem, ela quer colocar ênfase upon the scope of the prophet's ministry. sobre The scope, the entire picture of the todo prophet's o ministry. quadro da mensagem do profeta And the significance e a significância of the revealing of the Son of da Man, revelação do Filho do Homem, who is Jesus o qual Christ. é Jesus Cristo. In our time, Na nossa, the significance of that. essa significância disso. And I realize E eu percebo that much of the message is not in the Portuguese que, como language. vocês não têm muitas das mensagens na língua portuguesa, However, I wish to emphasize entretanto eu quero many enfatizar different quotes. muitas diferentes citações. And it is just my own way of ministering. É só a minha própria maneira de administrar. Just a few words Apenas poucas palavras, often has very powerful mas meaning. elas têm um significado muito poderoso. And I would like you to listen very, very E eu carefully. gostaria que vocês ouvissem com I spoke muita last night atenção. on the colliding of worlds, Falei worlds collision. sobre a colisão entre os Worlds mundos colliding. e os mundos se And we colidindo um com o described outro. out of Peter, E eu descrevi de the Pedro, no no epistle livro de of Peter, Pedro, how that Peter spoke of the world that como then was, Pedro falou do mundo que era, and the world that is now, e o mundo que é agora, and the one that is to come. e aquele que está por vir. And I described the world that God made, E eu descrevi o mundo que the Deus fez, perfection of it, a perfeição dele, and how he looked on e como ele parecia the finished product in Eden, quando ele teve a sua aparência no seu estágio in all final. of its Eden beauty, E toda a beleza do Éden, the entire universe, todo o universo. and he looked upon his creation E ele olhou sobre sua and criação, said it is very e good. ele diz quanto a isto, é tudo muito bom. That is the world that God loved. E essa era o mundo que Deus amava. Now, as I hold my Bible, Mas assim como eu seguro minha Bíblia, you can actually take your Bible, você pode de fato pegar a sua Bíblia, and I have to be careful, mine pages are e coming eu out. tenho que cuidar porque as minhas páginas estão soltando. But if I took the covers Mas se você pegar and as capas connected e them, ligá-las, you'll find that the scene at the beginning você vai ver o começo do princípio and the scene at the end e também o fim. is exactly the same. É exatamente a mesma coisa. In the beginning, there's a creation, No princípio houve a criação, there's a beautiful garden, houve um bonito jardim, there's a river flowing through the midst of the garden, havia um rio que fluía do meio do there's jardim, a tree of life havia a árvore da in vida the midst of the no garden. meio do jardim. And when you go all the way through the E scripture, quando você vai em todos os lugares nas you'll escrituras, find at the end você vai ver que o fim, is another garden. eles falam sobre o jardim, There's another river of life. porque há um outro rio da And vida, there's a tree of life. e há uma árvore da There's a vida. tree of life in the first E garden. também havia uma árvore da vida no primeiro Éden. E também nesse primeiro There's jardim, one e agora thing nesse missing jardim. here. Então, One thing is missing. mas o que está faltando nesse The tree aqui of knowledge. é a árvore do conhecimento, It's not there. que teve lá, que começou lá. Hallelujah! Aleluia! That's the garden we're going to. Esse é o jardim para o qual nós estamos indo. And in between here E é entre aqui, is where you and I é are. onde estou eu e você. This is the plan of redemption. Esse é o plano de redenção. This is the plan of God. Esse é o plano de Deus. How He's going to redeem Como Ele está querendo redimir this fallen Eden esse Éden caído back to perfection once de again. volta ao perfeito uma vez mais. Aleluia! Aleluia! Hallelujah! Aleluia! He would pay the penalty. Ele pagou a pena. He would drop newly created blood upon it, Ele derramou o sangue precioso sobre isto. and He would redeem it back to Himself. E Ele redimiu isso de volta para si mesmo. And that's the world we're on our way E to. esse é o mundo para o qual nós estamos indo. So we have the first world, Então nós temos o primeiro mundo, and we have E the nós- one that we're living in. temos o qual nós estamos vivendo.
as newborn creatures in Christ Jesus, Como novas criaturas nascidas em Cristo we are living Jesus, in two worlds. nós estamos vivendo em dois mundos. We're living in this material world, Nós estamos vivendo esse mundo physical world, físico, contacting it with our five aonde senses. ele entra, os nossos cinco sentidos But entram as em contato com a ele. newborn creature in Christ Mas Jesus, somos nova criatura nascidas em Cristo Jesus. we are sons and daughters of God. Nós somos santos, filhos e filhas de Deus. We are in contact with another world. E nós estamos em contato com outro mundo. We are more in contact with it than we actually know. Nós estamos mais em contato com este mundo do que pensamos. Our God is in another O place. nosso Deus está em outro lugar. Our faith reaches into another dimension. A nossa fé eleva-se a uma outra dimensão. Your real body is in O another seu verdadeiro dimension. corpo está numa outra Your dimensão. theophany is A sua there. teofania está lá. Hallelujah. Aleluia. That is your house. Esta é a sua casa. Your real house. A sua casa verdadeira. Your real temple. O verdadeiro templo. This one has sickness. Esse aqui tem enfermidades para This one começar. has infirmity. Isso tem enfermidade. This one has sadness. Isso tem And tristeza. pain and sorrow. E também tem todos esses tipos de That coisas. one knows nothing about it. Mas aqueles não sabem nada sobre And it's isso. right beside you. E bem do seu lado, Right now. bem In agora, another world. está no outro mundo. Aleluia. Aleluia. When God had completed His perfect Eden, Quando Deus completou o seu Éden perfeito, as I spoke last night, como eu falei noite passada, and I'm just reviewing for those that were not e here, vou revisar um pouquinho para aqueles que não estavam a aqui. great collision took place. Houve uma grande colisão. There was another world. Havia um outro mundo, It was a world of iniquity. a qual era o mundo da iniquidade. Lucifer, Lúcifer, from his high position da in sua heaven, alta posição que tinha nos céus, iniquity was found in him. a iniquidade foi encontrada And he nele. was cast to the E earth. ele foi expulso para a terra. Came to E Eden, ele veio ao Éden, and with one word, e com uma palavra, collided. houve uma Got a colisão. massive collision. Uma colisão massiva. As I said last Como eu night, disse noite passada, every hospital bed. todas as camas de hospital. Brother Branham says every O irmão Branham hospital disse que bed, todas as camas de hospital, every grave toda a tumba in the cemetery lá no cemitério, was came on because of that one word. vieram somente por causa desta única palavra. Massive collision. Uma colisão massiva. Two worlds colliding. Dois mundos se colidindo. Holiness A santidade and e righteousness também justiça, retidão, with iniquity com iniquidade and evil e também o mal collided se together. colidindo um com o outro. In Eden. Ali no Éden. Another world. Um outro mundo. And you and I, E você e eu, tonight, esta noite, in the physical world, neste mundo físico, this is Satan's Eden. esse é o Éden satânico. Satan's Eden. Esse é o Éden satânico. Don't become too comfortable with it. Não se sinta confortável demais neste mundo. He's a deceiver. Ele é um enganador. He would deceive the very elect if it were possible. Ele enganaria até o eleito se fosse But it's possível. not possible. Mas não é possível. He's a lover of beauty. Ele é o amante da beleza. He makes sin look beautiful. Ele faz o pecado parecer bonito. And that's his business. E esse é o seu negócio. That is what they call in the Greek this cosmos. Isso é o que é chamado do grego de cosmos. It is, and cosmos means the adorning. Aonde esse cosmos tem a sua adornação, ele é adornado. He has adorned this world Ele tem adornado esse mundo with his type of beauty. com o seu tipo de beleza. This is his arrangement, Isso é algo preparado. his constitution. E a sua constituição. And that is the world affairs that we live in. E esse é o mundo no qual nós vivemos. But in the future home, Mas no futuro lar, we come to another introduction of another world. nós viemos a uma introdução de um novo mundo. God intercepted Deus interceptou this world este mundo when Rome quando Roma had control tinha controle of Palestine. da Palestina. Don't forget that. Não esqueça disso. Rome Roma had control of tinha it. o controle dela. That Rome
home that did not change its attitude or its spirit. E essa sua Roma não tem mudado o seu espírito ou sua atitude. Pagan Rome, the prophet said, A Roma pagã, diz o profeta, became papal Rome. se tornou o Papa The Roma. same O spirit mesmo espírito that was back que there estava de lá atrás is here today. está aqui agora hoje. And the prophet said very much about it. E o profeta disse muito sobre isso. Very much. Muito. And I have a couple of quotes E eu tenho algumas citações where he prophesied, que é onde ele profetiza. and it happened in our E time. tem acontecido em nosso He tempo. prophesied. Ele profetizou. And it's happening E right tem now. acontecido bem agora. Right now. Bem agora. When God intercepted Quando Deus interceptou, with a blood cell in the womb of a virgin, quando uma célula de sangue foi colocada no ventre de uma virgem. and the Bible gives us the account E a Bíblia nos diz of him coming to the water to be da baptized. sua vinda à água para ser batizado. And I want you to listen very E quero close que vocês ouçam com muita atenção. in the future home. No Mensagem Futuro Lar, And the prophet has said, o profeta disse, when he went up out of the water, quando ele estava ali na água, he said, ele disse, he's speaking on behalf of John the Baptist ele now. estava se referindo a João Batista agora. I saw the heavens open. Eu vejo os céus abertos. He said the prophet saw it. Ele disse que o profeta viu. He saw the heavens open. Ele viu os céus abertos. And here come descending out of heaven E ali vinha descendo do céu, a form of a dove na forma de uma pomba. and a voice E uma voz. saying, Ela estava dizendo, now the scripture says, esse é o que as escrituras this dizem. is my beloved son Esse é o meu filho amado, in whom I'm well em pleased. quem me comprazo habitar. The prophet has given us another terminology. O profeta nos deu uma outra terminologia. He said the voice was saying, Ele disse que a voz estava dizendo, this is my part of the earth that I have redeemed. é a minha parte da terra a qual eu tenho redimido. This was a new creation. Esta era uma nova criação. This was the beginning of another creation. Esta era o início de uma nova criação. His body was of the earth, O seu corpo estava ali na terra. and he stood in the water. E ele estava na água. How the scripture tells us in the first creation, Como a Bíblia fala sobre essa primeira criação. the earth was covered with water. A água estava coberta de água. A terra estava coberta de água. E Deus falou, Let the earth appear. que haja terra. And the earth E a terra, appeared out of the water. ela surgiu da água. Peter speaks about E it. Pedro fala sobre isso. Standing in the E water que ele estava na and out água. of the E water. da água. And now the new earth. E agora essa nova terra. Get in the water. Ela estava naquela água. Out of the E water. naquela água. God said to the earth in Eden, Deus disse daquela terra no Éden. let the earth Que haja terra. bring forth. Produzir. And E God, Deus, out of this earth, nesta is terra, going to bring, Ele estava trazendo. going to cause to bring forth Ele estava dizendo para que essa terra surgisse. a bride E of trouxesse Jesus uma Christ. noiva de Jesus Cristo. Listen what the prophet said. Agora olhe o que o profeta disse. This is my part of the earth Esta é minha parte da terra, that I have redeemed, que eu a redimi. and E a conjunction word. uma palavra com conjunção. E From this part of the desta earth, parte da terra, this part of the earth, desta parte da terra, just one man apenas um homem standing in the water. estava na água. From this part, Mas desta parte, I will redeem the eu rest of it. redimirei todos os demais. For he is my word, Porque Ele é a minha palavra, made manifest. feita manifesta. Listen to me, folks, Ouçam, minha amigos, brothers and sisters. irmãos e irmãs, When the word of God is made quando manifest, a palavra de Deus se manifesta, I've announced to you, eu digo a você, God is in creation. Deus está em criação. He's in the mode of creating. Ele está em sempre criação. And there never was a E day nunca houve um dia like this day como esse dia, when God manifested quando himself Deus tem in manifestado-se such a mighty way. de uma maneira tão poderosa. Never since Eden Nunca houve um tempo desde o Éden he sent a messenger que Ele enviou um mensageiro with such manifestation com tamanha manifestação before the people. diante do povo.
had to happen E isso tinha que acontecer in this age. nesta era. God manifested himself. A manifestação de Deus. And from this part, E desta parte, I redeemed the rest of it eu redmirei os demais. because he was the word made Porque ele manifest. foi a palavra manifestada. And the whole world, he E said, todo o mundo também. I spoke it into existence Ele trouxe a existência by my word. pela minha palavra. Hebrews 11. Hebreus 11. He said, Ele disse: Satan held it all this time, Satanás segurou por todo esse tempo, but I've come mas eu tenho vindo to redeem it. para redimi-la. So much of it Então, has made his body, a esses que faz a parte and do I'm corpo, coming to dwell in it. eu tenho vindo para habitar nele. That was the first part. Essa foi a primeira parte. That God said, that's my part Que Deus disse: é minha parte of this fallen creation. desta criação caída. And that is why E é isso porque Jesus spoke and sent the message to the seventh messenger. Jesus disse ao sétimo mensageiro All the others were reformers, que todos os outros eram but reformadores, this one has to be prophet, mas esse teria que ser profeta, because the prophet will have the word of God porque in o his profeta mouth, tem a palavra de Deus em sua boca, and the word of God is creative power. e a palavra de Deus é um poder criativo. Please don't forget that. Não esqueça jamais The isso. word of God is creative power. A palavra de Deus é um poder criativo. And the last one has to be prophet, E a última que tinha que profetizar, because the beginning of the porque no creation, princípio da criação, in his first coming, na sua primeira vinda, now in his revealing, agora está revelando is going to complete, que ele vai completar e continue continuar his creation. a sua criação. Now, Agora, in his first coming, nessa primeira vinda, the forerunner was John the Baptist, o who was the spirit precursor of Elijah. era João Batista com o espírito de Elias. So we have John, Então nós temos João and we have Jesus. e temos Jesus. 2, 2. the forerunner, O precursor and the one he's forerunning. e o qual é o precursado. The reason why they are two A razão pela qual são dois is because this one, é porque Jesus Christ, esse Jesus Cristo, this body, esse corpo, has to go to Calvary as a tem que ir ao sacrifice. Calvário como sacrifício. In his second coming, Na sua segunda vinda, there is no body não há corpo to go to para sacrifice, ir ao sacrifício, because he's not going to die porque anymore. ele não vai mais morrer. He's in another world. He's in another world, Ele está no outro and mundo. there's only one standing Há here somente um que está aqui, in the visible world. no mundo visível. And this one E here esse aqui, now simply comes into his skin ele simplesmente entra em sua and pele, speaks through his mouth. fala em sua boca, And it is the mighty God unveiled before us. e ele desvela Deus diante de nós. And we need to make that separation. Nós devemos ver dessa maneira The flesh was not God. que a carne não era Deus. Brother Branham makes that clear distinction. O irmão Brana faz essa clara distinção. He said this was a messenger of the earth. Ele disse que era o mensageiro da The terra, seventh messenger was a messenger of the o earth. sétimo mensageiro é o mensageiro da terra, But this other mas esse messenger, outro mensageiro, this mighty angel esse that anjo descended, poderoso que foi enviado, there is no physical body não for him to tem dwell corpo in, físico para que ele venha, only to use the seventh messenger. senão que para usar o sétimo And so the mensageiro. voice of Jesus Então a Christ voz de Jesus Cristo is spoken through the mouth of his falou prophet. através da boca deste The profeta. voice of A God voz de Deus comes through the prophet. veio através do profeta. Why? Por quê? Because the beginning of the Porque no creation, princípio da criação all things were made by him. diz que todas as coisas foram feitas por ele. Without him was E nothing sem made. ele nada foi criado. That is made. Nada se foi feito. He is the creator, Esse é o poder criativo. and we are his E creation. nós somos a sua criação. And the last messenger O último mensageiro, had to be prophet. ele tinha que ser profeta. And I exalt that office. E eu exalto esse ofício. It was the office Esse era o ofício that Jesus Christ a qual Jesus Cristo come to us. podia vir até nós. Satan's Eden. No Éden satânico. There was a massive E collision. também houve uma colisão massiva. Hallelujah. Aleluia. In an age
na era that had gone into complete darkness, que houve onde completa trevas, come a great light. veio uma grande luz, Rise and shine. levantando e brilhando. Your light has come. E essa luz tem chegado. That's why the resurrection of Jesus Essa é a ressurreição de Jesus. was such a remarkable event. Por isso que foi um evento tão lembrado, tão marcado. This body Porque este corpo from the earth da terra, that God said a qual Deus is disse, my first part. é a minha primeira parte, It had to go through a tinha que transformation. passar por uma transformação Chemistry of death. aonde não tinha a química da morte. And he went to death. E ele foi à morte. He went to the tomb. E ele foi à tumba. He had descended from E heaven. ele descendo do He came céu, down to earth. veio à terra And he took upon e tomou himself our sobre sin. ele mesmo nossos He took pecados. upon a body of Ele death. tomou sobre o nosso corpo a He went morte, to the sobre o corpo cross. dele a morte. Ele Went foi to à the cruz tomb. e ele foi à But tumba. that isn't where he stopped. Mas ele foi ali onde He ele continued to não descend. parou ali, mas ele continuou into another mesmo, world. mas em outro mundo. And there where no man could preach, E ali não é nem um homem tem que pregar. our Lord Jesus went O nosso Jesus foi and preached the same gospel. e ele pregou o mesmo evangelho. Hallelujah. Aleluia! And the prophet said, E o profeta disse, Eve said, Eva disse, who is it? quem é He esse? said, it's the seed of the woman. Ele disse, é a semente da mulher. Ezekiel said, Ezequiel disse, who is it? quem é esse? And he said, it's the wheel within the Ele wheel. disse, é a roda dentro da roda. Daniel said, Daniel disse, who is it? quem é He esse? said, it's the rock cut out of the mountain Ele without disse, hand. é a rocha que foi empurrada sem as mãos de homem. Hallelujah. Aleluia! And he preached to souls that were in E prison ele pregou às almas que estavam em prisão. and E declared declarou that the gospel que o that evangelho, all of these Old Testament saints todos esses santos do Velho Testamento, they held, onde eles estavam, that they believed, o que eles criam, that they lived o for, que eles viveram para, died for, e eles morreram por algo, was the word of God. foi pela palavra de Deus. Aleluia! And he gathered them all up E ele os ajuntou todos. and emptied paradise. E ali levou-os ao paraíso. What a day. Oh, que dia! And they were seen, many of them, on the streets of Jerusalem, E estavam vendo muitos deles nas ruas de Jerusalém. according to Matthew De 27. acordo com Mateus 27. Caiaphas didn't see them. Caifás não poderia vê-lo. Ananias didn't see them. Ananias não pôde vê-lo. Pilate didn't see them. Pilatos não pôde vê-lo. Herod didn't see them. Herodes não pôde But the vê-lo. believers saw them. Mas os cristãos o viram. Hallelujah. Aleluia! Aleluia! And Brother Branham has told us E o irmão Breno nos diz ainda that if this resurrection que se essa ressurreição that is coming in our day que está vindo no nosso dia follows the pattern of that seguir resurrection, o modelo daquela the ressurreição, dead in Christ will rise first. aqueles mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. The President of the United States won't see it. O presidente dos Estados Unidos não verá The isto. President of Brazil O won't see presidente do it. Brasil não verá isto. The Vatican will know O nothing about Vaticano it. não pode saber nada sobre The isto. governments of the world will Os know governos do nothing mundo about não it. saberão nada sobre isto. But the believers shall meet Mas os them. cristãos o encontrarão. What was the
this great eruption at the resurrection? Qual foi esse grande ato da ressurreição? The prophet said, O profeta disse, he proved ele moveu that day aquele dia. who he was. Ele mostrou quem ele era. He was the creator. Ele era o Criador. And creation was E a continuing now. criação estava continuando. For now he emptied paradise, Agora o paraíso não estava mais which vazio, was part of his mas creation. não que era parte de sua And he criação. had to bring them forth with E him, ele tinha que trazê-los com ele. part of his Parte family. da sua família. One of them had not been there very long, Deles não esteve ali por muito tempo. just a few hours. Apenas poucas horas. It was the thief on the cross. Ele foi aquele ladrão na cruz. The Bible A says Bíblia diz both of the thieves que ambos os ladrões, railed on Christ eles estavam falando de Cristo. with cursings. Estavam amaldiçoando. Why don't you save Por yourself que tu não te salva a ti mesmo? and save us E also? também nos salva também? And they railed on him. E eles estavam falando essas coisas But para one of the ele. writers Mas deles, caught the revelation ele captou a that revelação that thief had. que aquele ladrão teve. And as he hung there, E assim como ele estava pendurado, transformation began uma to come over transformação him. começou a acontecer. Listen now, Ouça agora. he did not see the first pull. Ele não viu a primeira puxada. The prophet said Jesus had 3 O pulls. profeta disse que o Jesus teve He had 3 three puxadas. pulls there. Ele teve 3 He puxadas lá. has 3 pulls Ele teve here. 3 puxadas aqui. This thief did not see Mas the esse 3. ladrão não He tinha did not visto as see the 3 first puxadas. Ele não pull. viu a primeira puxada. He did not have his heart Ele não revealed. teve a revelação no seu He did coração. not see the second pull. Ele não tinha visto a segunda He puxada. did not hear the Ele viu o message. discernimento por coração, He didn't discernimento do see the coração. third pull. Mas ele não viu a mensagem, não viu a terceira But puxada. revelation Mas a came. revelação veio. This man, Esse homem, he's an innocent man. ele é um homem inocente. And he has a E revelation. ele teve a revelação. He's more than a man. Ele é mais do que um homem. Lord, Senhor, Lord, Senhor, remember me lembre-se de when mim you come into your quando kingdom. entrares no teu paraíso. And our Lord Jesus said, E sabe o que Jesus disse? today Hoje, you'll be with tu me. estarás comigo no paraíso. Hallelujah. Hoje, He was the last one ele foi o último to go into que paradise. foi ao paraíso. And then they emptied paradise out. E quando o paraíso não estava mais vazio. People in this day, E as pessoas desse dia, the last seed, talvez a última the semente, last one that o comes in, último que entra, have a ele revelation. tem uma revelação. Like an email I got yesterday Quando tivemos ontem, from falamos an juntos, old man. quando o velho homem, His name is Fernandez. o nome dele é Fernandes? His name is O Fernandez. seu nome é Fernandes. I don't know what part of the world he Eu não lives sei de in. que parte do país ele é, do mundo ele é. Said, I saw Ele on your disse, website eu vi em seu site that there was a message, que é uma mensagem, a prophet, profeta, something about a prophet. algo sobre profeta. I listened to E him eu ouvi a ele. and he said, I E understood. ele disse, eu entendi This is God's que prophet. esse é o profeta de Deus. And he led me to you. E ele me guiou até você. The man still thinks Brother Branham's alive. O I guess. homem ainda estava pensando que o profeta estava But as he vivo, listened to the mas ele voice, estava ouvindo a he voz. said, this is a prophet Ele of disse, God. esse é o profeta de And he Deus. led me to E ele you. me guiou até He said, você. don't compromise. Ele disse, não comprometa. Whatever you do, Seja o que você God fazer. bless you. Não, God bless you. Deus te abençoe. I don't have any money. Eu disse, eu não tenho dinheiro I'm an algum. old man. Eu sou um velho homem. Keep going. Mas continue adiante you're going. da maneira que você está indo. There's going to be one, Haverá perhaps the last one, talvez o último, that never saw the first pull, que jamais viu a primeira puxada. never saw the second pull, Nem a segunda puxada. maybe never even heard Ele talvez nem the ouviu opening of the word. sobre o abrir da But palavra. when he sees Mas quando ele ver the message, a mensagem, he'll say, that's Christ. ele vai dizer, isso é Cristo. And the prophet said, E o profeta disse, when the last one comes quando o in, último entrar, we are going home. nós iremos para o lar. In Daniel, we read about a great collision.
Em Daniel não houve tal grande colisão. For the king saw a great image, Quando houve também, porque quando o rei viu aquela grande the imagem, head of gold, da que é feito de ouro, Babylon, Babilônia, Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, and the chest, and then of silver, and of brass, e havia ali um peito, algo no seu peito, e havia iron and clay, uma vestimenta. in the end time. E naquele tempo, And in the end e time, no tempo do fim, he said, I saw a stone diz, eu vejo uma pedra cut out of the mountain cortada do monte, without hands, sem ser feito por mãos, and it came down, e ela vem e and it desce, struck the image e ela atinge esta in imagem, the feet. atinge bem ela nos seus pés. In time, E nesse tempo do fim, and the image essa uma imagem, went to dust and powder. ela virá ao pó com esse It poder, didn't exist e anymore. ela não existirá mais. Listen to me, my brother, Ouça my sister. a mim, meu irmão e minha irmã. There's perhaps many of you here. Talvez muitos de vocês We aqui, were bound nós estamos presos to the image, a uma imagem, to the image of a denomination, imagem do sistema denominacional, the false para a doctrine falsa doutrina came from Rome, que veio de Roma, the Trinity, da Trindade, and the baptism, com o batismo deles, false baptism, desse batismo, and we were held by e that, nós estamos presos por and we held isso, our beads, e nós estamos segurando algo, said our rosaries, a qual, eles seguram algo chamado de and we rosário, went through, and we bowed before the e nós idols, estávamos presos diante disto, but then came a mas um stone dia veio uma pedra, that was cut out of the a qual foi mountain, cortada da montanha, called the head e ela atingiu, ela é chamada pedra de coroa, and struck the image e ela atingiu a imagem that was within us que estava dentro de nós, and destroyed it. e então aconteceu uma colisão. It didn't take a year. Não levou somente um ano, It didn't take a month. nem um It mês, didn't take a day. nem um dia, It happened in a moment. aconteceu em um momento, With the thief on the cross. com o, It didn't take a year. com o ladrão ali na Not a cruz, não day, foi um ano, não foi not a um dia, week, nem uma But semana, in a moment, mas foi um momento, revelation a came. revelação veio, Hallelujah. aleluia, Today, hoje, you'll be with me in paradise. você estará comigo no paraíso. Listen closely now. Ouça com atenção agora, In the message message of grace, da graça, he said, ele diz, now this is not just a sermon. agora isso não é apenas um sermão, This is the word of God. é a palavra de Deus. Do you believe that? Você crê nisto? God bless you. Deus te abençoe. He said, and we know that the scripture E says ele diz, sabemos que as escrituras dizem that Jesus is the chief cornerstone, que Jesus é a pedra de coroa chefe. and he is also the headstone. Ele também é o cabeça, a pedra de coroa. Now listen close. Agora ouçam com Brother atenção. Branham said to the people listening, O irmão Branham estava pedindo para as pessoas ouvirem. now if you will all think Agora todos vocês pensem for a few moments. por uns poucos momentos. The seventh church age messenger O mensageiro da sétima era da igreja was to restore the faith of the children back to the era para fathers. restaurar a fé dos filhos de volta aos pais. Listen. Ouçam. Now he says, in other words, E ele disse também, em outras palavras, giving another está nos interpretation, dando uma outra interpretação. the seventh messenger O sétimo mensageiro is to restore the faith of the children é para restaurar a fé dos filhos back to their de fathers. volta aos seus pais. In other words, Em outras palavras, rebuild the church again nós edificamos a igreja novamente under the power of the Holy o poder Spirit. do Espírito Santo. The seventh O messenger mensageiro da sétima in era, commission ele teve uma comissão that you will build, de que você rebuild reedificará church a again igreja novamente under the power sob o poder of the Holy do Spirit. Espírito Santo. As a man, he cannot do that. Como homem não podemos fazer isso, For Jesus said, porque Jesus disse, I will build my church. vou edificar a minha igreja. And now, in the revealing of the Son of Man, Agora no revelar do the Filho do Son of Homem, Man came. o Filho do Homem veio. The prophet said that O profeta purifier disse que era esse is the Spirit of Jesus o Espírito Christ. de Jesus Cristo. He said to the people, Ele disse ao povo, I'm speaking to the man. I'm speaking to the man. estou falando ao homem, I'm speaking to the ou woman estou falando com a mulher, through the pillar of fire. através da coluna de fogo. I say to you, Eu vejo você, what a filter.
What a filter. Que filtro! What a filter. Que filtro! To have a man's words Ter as palavras de um homem go through the pillar of indo fire. através da coluna de fogo. Tell you it was not the words of a man. Que saber que não eram as palavras de um The homem, words of Jesus eram as Christ. palavras de Jesus Cristo. Jesus said, Jesus disse, will build my church, trarei a minha and the igreja gates of hell e isso vou tirá-la do shall inferno. not E prevail. o inferno não My prevalecerá. church, E eu e a minha igreja, Satan Satanás, cannot deceive her. não pode enganá-la. I'll build my Eu church, vou edificar minha igreja I'll make her a virgin bride, e trarei de uma noiva virgem. and I'll sow my seed E também colocarei minha into her semente virgin womb. no ventre de uma virgem. She shall bring E forth Jesus produziu my image. a minha imagem. Aleluia. Aleluia. You know, the prophet said, Viu o que o profeta disse? as the Jews brought the gospel to the Gentiles, Assim como os judeus trouxeram o evangelho aos gentios, so the Gentiles will take it back to the Jews. assim também os gentios levarão de volta aos judeus. In the message of the breach, Na mensagem da brecha, which is between the church ages o qual and the seals. é entre as eras e os selos. So if I had the church ages here Então você tem as eras and aqui the seals e here, os selos aqui. now have spiritual thinking. Agora tenha um pensamento espiritual. Church ages. Eras da igreja. Church is woman. A igreja mulher. That's the female. É a fêmea. Seals, Selos, the prophet said, was Christ. a promessa era Cristo. The revealing of Christ. A revelação de Cristo. Woman Mulher and man. e homem. And out at the end of the church E ages saindo das eras da igreja, comes a prophet veio um profeta to call out of the church para chamar da igreja a bride, uma noiva, an elect lady, uma senhora eleita for the man para o homem, that he also was going to que ele reveal. também iria revelar. Hallelujah. Aleluia! And for the breach, E para esta he noiva, goes to Revelation e chapter desta 5, brecha, ele foi a Apocalipse 5, and in the breach, e essa brecha he goes back to the book of Ruth foi levado de volta ao livro de to Ruth, show how that Boaz para mostrar como Boaz was the kinsman redeemer. era o parente redentor. And he comes in that breach E ele veio a esta at the brecha. end E time nesse tempo do fim, because Ruth had a husband before, porque Ruth teve um outro marido, but he was impotent. mas Impotent. ele No seed. era impotente. She could not bring forth. Ele não podia produzir. And he died. E ele morreu. You may belong to some religion. You may have belonged to some religion. Vocês podem ter pertencido a alguma religião. We all did. Vocês todos But there pertenceram. was no life. Mas não havia vida. There's no seed. Não havia semente. You desired to bring forth. E você desejava produzir. Você desejava produzir Desired to Cristo. bring forth the Você character. desejava produzir Cristo. Desired to bring forth the image. Você desejava produzir sua But there was imagem. no seed. Mas não havia semente. No life. Não havia vida. But then in the end Mas time, no tempo do fim, Boaz Boaz, comes. ele vem. And the prophet is on the earth E o profeta estava na terra to reveal para revelar and show to us e nos mostrar. Boaz has come. Boaz tem vindo, The kinsman redeemer. o parente redentor. And now he's taking Ruth Agora está pegando Ruth as his bride. como sua noiva. How he gets Ruth E como ele foi a Ruth, is he redeems Israel. ele redimiu a And Israel. in 1947-48, E de 47 a 48, as Brother Branham's ministry was going to the world, enquanto o ministério do Mombrano estava entrando na God began to palavra, gather Israel. Deus estava juntando Began to Israel gather Ruth, para trazer Ruth, Naomi, trazer Noemi back to her de inheritance. volta para a sua herança, And by onde redeeming pertencia. Naomi, E ao que a Noemi he got a pertencia. Gentile E bride. também tirou dela uma noiva gentia naquele tempo. Not
centuries before, não séculos antes, but in that time. mas exato naquele tempo. That is why it was so important É por isso que isso é tão importante, that the Jesus would have a prophet. que a palavra de Jesus precisava de For that prophet profeta. would be in both worlds E esse profeta estaria em ambos os at mundos, the same time. ao mesmo tempo. When he stood before the people, E quando ele estava diante das pessoas, I have the quotes here. eu tenho citações aqui, I'll read them later. eu vou ler mais tarde. He said, I am now in two worlds. Ele disse: estou agora em dois mundos. Two worlds. Dois mundos. Standing in Satan's Eden, Estou no Éden satânico, but he's in another world. mas ele estava também no outro mundo. And from that world, E daquele mundo, he sees visions. ele tinha visões. Let me just describe something to you, if Deixe-me descrever algo para I may take vocês. this time. E se eu posso tomar esse People tempo. think when Brother Branham had a vision, As pessoas pensam que o Mombrana tinha uma visão, that it was a picture. que era uma imagem. No, it was not a picture. Não era uma imagem. I can tell you on absolute Eu authority. posso dizer com absoluta autoridade que isso não é uma imagem. He is actually in another Ele dimension, estava de fato em uma outra dimensão, being transferred into the past, sendo transferido ao passado transferred into the e future. também ao futuro. He says right here, I Ele have it disse in front of bem me. aqui, eu tenho a He said, citação you don't dele. know what it's like Ele disse: você não sabe como to go é back 50 voltar years 50 in anos that person's e life. na vida daquela He pessoa. told me Ele me when disse, he was in quando ele India estava na and Índia that blind man was in front of him, e aquele cego estava diante dele, his eyes were all white os seus olhos estavam todos because brancos he was a worshiper of the porque ele era um sun. adorador do sol. Brother Branham O told Mombrana me. me He disse, said when I saw ele him, disse que quando eu o he vi, was standing in front of e me ele estava diante de and mim, he challenged e all the ele religious desafiou leaders. todos os líderes He religiosos, challenged all the medical. ele desafiou todos os milagrosos e os doutores que estavam ali. Ele os desafiou, Challenged the Mohammedans desafiou também os and the Mohamedes Jains and the e os Sikhs demais, and the e os Hindus. videntes e He os said hindus. if Muhammad can give him his Ele disse: sight, Mohammed pode dar a ele a sua vista, come now and give him his então sight. vem agora e dê a ele a Medical vista. science can give him his Se a sight. ciência médica pode dar a ele a sua vista, vem agora a ele e dê a sua He had vista. seen a vision. E ele teve uma And in visão. the vision, E na visão, on the platform, his hair was black. na plataforma, seu cabelo era escuro. In the vision, Na visão, he saw that he had gray hair on his sideburn. ele viu que tinha ali um cabelo grisalho nessa parte. And if you could have been on the platform where I have been, E como se você estivesse na plataforma como ele esteve, every once in a while, eu Brother Branham would estive. shake his head Você vê como o Branham balançava sua because cabeça, he didn't know what world he was porque ele in. não sabia que mundo ele estava. And he looked at this E ele man, olhava para esse homem, and in the vision, e a visão, or where Brother Branham was, da in onde another o dimension, Branham estava em uma outra the man had dimensão, gray, his hair was starting to turn o homem gray. tinha seu cabelo começando a ficar grisalho. And he kind of E ele como que looked now again, e olhava novamente, saw him on the e ele platform. viu o homem na plataforma, His hair was black. e seu cabelo estava preto. He said to me, Brother Eddie, Ele disse para mim: Moed, I had to exercise faith eu tenho then. que exercitar a fé ali. I knew God was going to do it, E eu sabia que Deus ia fazer isso, but I had to exercise my mas eu tinha que faith exercitar minha fé that it would happen right then. para que acontecesse então. And instantly, the Instantaneamente, man's eyes were open, os olhos do homem foram abertos, and the people went wild. e as pessoas olharam aquilo, Came and tried to tear the cloth off of Brother Branham e eles começaram a pegar na perna do so they would Mombrana have a part of his clothes para que pudesse ser parte da sua because they roupa, recognized porque reconheceram no religion could do que nenhum this. religioso podia This fazer isso. ministry was different. Os ministérios eram This diferentes, messenger was o different. mensageiro era diferente, Power was different. esse poder era diferente. Think now, Então, the Lord Jesus o Christ, Senhor Jesus Cristo, what did he do? o que ele estava fazendo, He didn't just do a miracle. ele não apenas era um milagre, It was creative power. era poder criativo. His eyes, which were destroyed, Os seus olhos tinham sido destruídos he received his sight back e ele again. recebeu sua visão de He volta. received created Ele eyes. recebeu o poder criativo. I said last night, Eu disse noite passada, I'd like to repeat e again. gostaria de repetir novamente, If Satan can bring from a perfect Eden se Satanás pode trazer de um Éden to perfeito what you have in Brazil, para aquilo que você tem no to Brasil, what we have in para aquilo America, que temos na to América, what's in Los para aquilo que Angeles, está em Los what's in Angeles, New York, aquilo que está em Nova what's York, in Paris, aquilo que está em Paris, and the filth, aquilo que está and toda the essa iniquity, impureza, toda
essa imundície, essa impureza, ele pode fazer isso pelo uso de using a serpent, do uso de uma serpente, uma besta mais baixa de todas. speak one word, Apenas falar uma palavra. you shall not. Não, certamente não morrereis. And if Satan could bring E this, Satanás pode trazer isto. bring every hospital bed, Trouxe todas as camas de hospital, every insane todas person, as pessoas insanas, every prison cell. todas as celas de prisões. Tell you, my brother, my sister, Digo, meu irmão e minha irmã, if Satan can do that Satanás pode fazer isto by using a beast, pelo usar uma besta. can our God do Nós não podemos, nosso Deus também não by pode. using a prophet, Pelo usar o by profeta, using a man, usando um homem, by using a vessel, usando um vaso, elected eleito to be the seventh messenger? para ser o mensageiro, o sétimo mensageiro para essa era. And so, like the serpent Então essa serpente, came into God's Eden ela veio ao Éden de Deus. in the beginning, No princípio, in the end time, no tempo do fim, Jesus Christ Jesus Cristo comes into Satan's Eden. vem ao Éden satânico. And when Satan came into Eden, E quando Satanás veio a esse Éden, he got a woman. ele pegou uma mulher. When Jesus Christ Quando Jesus Cristo came into Satan's veio Eden, nesse Éden satânico, he got a woman. ele chama uma mulher. The serpent came to a virgin A serpente veio uma virgem and polluted her. e a poluiu. Jesus Christ came Jesus Cristo to veio those that were polluted para aqueles que estavam poluídos and made them e virgin fez again. delas uma virgem. Hallelujah. Aleluia! Speaking things. Ouçam, amigos, Speaking things into existence. falando, trazendo coisas à It's existência. not new with God's prophets. Não era conhecido pelo profeta. In a message conference, Na mensagem conferência, Brother Branham said there is an Eden conference. o irmão Branham disse que há uma There's a conferência. burning bush conference. Houve também uma conferência no Éden, numa sarça ardente, também uma conferência no Mar He said, Vermelho. here's Moses. Ele disse, aqui está He Moisés, went down and showed the signs to Israel. aonde ele desceu para mostrar os sinais a Israel. And then he said, E então ele he disse, goes back in the line of duty ele estava no seu posto do dever, under the anointing of God. sob a unção de Deus. Listen close. Ouçam com He atenção, goes back under the anointing ele estava debaixo da unção, in the line of duty no posto do dever, with the very voice com a of God exata voz de Deus, to speak things para falar even coisas, into existence. trazê-las à existência. He said he could call for flies. Ele disse que ele podia chamar por moscas. Listen to this statement. Ouça esta afirmação. He, that was Moses, Ele, que era Moisés, used the voice of usou God. a voz de Deus. A man, Um homem, a dying man, um homem mortal, a mortal um man, homem que morre, used usando the voice of a God. voz de Deus. And he said, let flies E ele come. disse que haja moscas. And the prophet said there was no fly in E o sight. profeta disse que não havia moscas. And in a few E em moments, poucos momentos, there were flies everywhere. havia moscas em todo lugar. Elijah the Tishbite, Elias, o tesbita, he spoke like God. ele falou como Deus, There shall not be dew que não haja orvalho or rain these years, ou chuva por tantos anos, but according to my word. senão que de acordo com minha palavra. And in the message Jezebel E religion, na mensagem religião de Jezabel, Brother Branham said he could say to the king, o irmão he could say to the king, ele podia dizer ao rei, thus saith the Lord God of Israel, assim diz o Senhor Deus de Israel, there will be no rain que não haverá chuva or no dew ou não orvalho, until I call for até it. que eu chame por isto. I
I was with Brother Branham Eu estive com o irmão Branham far into the Rocky Mountains of northern Canada. nas montanhas rochosas ao norte do Canadá. We were in a tent. Nós estávamos ali em uma tenda. The first day we hunted, it was a beautiful day. No primeiro dia nós podemos aproveitar de um bonito dia. The second No day, segundo dia, in fact, is that night of the first day, eu creio que foi na noite do primeiro it dia, began to rain. começou uma chuva It was cold. e começou a And esfriar. the fog came down in the mountains. E a neve começou a descer sobre as montanhas, And we ou melhor, could not get out. a neblina começou a descer sobre a montanha e não podíamos sair dali. And it rained one day Então choveu por um and a dia night. e uma noite, Second day segundo dia and a e night. também uma noite, And the third day e o terceiro dia and a night. e uma noite And the fourth day. e o quarto dia. And on the fourth E day, no quarto dia, Brother Branham said to me, o irmão Branham chegou e me disse, well, first, Brother Southwick, the guide, said, o irmão Sotman, nosso guia, ele disse, I think Brother Branham wants to leave. ele disse, falou para mim, quem sabe o irmão Branham quer ir embora. We'd only been there now 5 E days. nós estávamos ali agora por 5 I dias. thought we should be there maybe 10. E nós estávamos talvez desejosos a estar We had 10. food for Tínhamos 10. comida para 10 So I dias. went to Brother Branham. Então fui, irmão So Branham. Brother Branham, Irmão Branham, do you want to go? você quer ir embora? Oh, he said, Brother Eddie, Oh, ele disse, irmão Ed, we've had a wonderful nós time. tivemos um tempo maravilhoso. We've had a nice hunt. Tivemos uma boa caçada. But I said, we haven't got anything yet. We haven't got anything. We haven't got any game. Ah, We haven't shot anything. nós não temos mostrado nada ainda. Oh, he said, that means I can come back again. Não tenho nada para mostrar que eu fiz aqui, então significa que eu teria que voltar He novamente. had such a wonderful, magnificent spirit. Ele tinha um tal maravilhoso e magnificente I espírito. was very disappointed. Eu fiquei muito And the desapontado. weather was so terrible. E o tempo estava tão terrível. On the first day, No primeiro dia, Brother Billy Paul irmão Billy Paul and myself e eu and Blaine Southwick e o irmão Sotman, saw a big bear, nós vimos um grande urso. giant grizzly bear. Ele era um grande urso I've cinzento. never seen one like Eu this. jamais vi um daquele tamanho. Beautiful bear. Bonito urso. Brother Branham O irmão Branham, had a vision ele tinha tido uma visão that he was to be with some small fellows que ele deveria estar com alguns poucos amigos and get a big bear. e ele caçaria um urso. That day he went with Brother Southwick. E naquele dia ele tinha saído com o Southway. So we began to pack to leave. Então nós começamos a nos aprontar para partir. And I was very downhearted. E eu estava muito desapontado. I was sitting on my horse. Eu estava sentado em meu cavalo And we had rain gear on. e Our rain suits. nós estávamos usando a roupa de chuva. Brother Branham came up beside my horse. O irmão Branham veio ao lado do meu cavalo He put his finger up. e ele levantou o seu dedo. He said, Brother Ele Eddie, disse, irmão Ed, pointing to the sky, apontando para o céu, this is on account of me. isso é o que vou te dizer agora. He said, where did Isso está you dependendo de mim. see that bear? Quando você vê aquele urso, I said, well, it's down this valley. ele disse, ele está nesse vale, And then there's another valley turns up e há that um way. outro vale que vira-se lá, And he was up in there. e ele está bem lá. But that bear had gone right up over that big mountain. Mas aquele urso, ele subirá uma montanha grande. We watched him for about a half an hour. E nós vamos observá-lo por meia hora. Brother Branham walked over to Brother E o Southwick. irmão Branham foi ao irmão Saltway. He said, Brother Bud, Ele disse, irmão, how long will it be before you're packed up to quanto go? tempo leva para nós arrumarmos as coisas para partir? Oh, Bud says we won't be ready for another 2 or more hours. O irmão Bud falou, não estaremos prontos pelas próximas 2 horas, talvez. Brother Branham wanted to get away. He wanted to get alone. O irmão Branham não queria ir embora, queria ficar sozinho. Brother Branham said to me, O irmão Branham me disse, we will ride out of here dry. nós cavalgaremos, sairemos daqui quando estiver He seco. said, this is on account of me, Isso está dependendo de mim. and we will ride E nós out of here sairemos dry. daqui cavalgando quando estiver seco. My precious friends, Meu precioso amigo, if we rode out of there wet, se nós saímos de lá molhado, I would not be behind this eu não pulpit. estaria atrás deste púlpito. And when Brother Branham said, which way was it you saw the bear? E perguntamos qual o caminho, o lugar onde é que está o urso. Then he went in that direction. E ele começou a andar naquela direção. He was gone about an hour and a half, E ele andou como que 1h30. and he came back. E ele voltou. I cannot lie. Eu não posso mentir. I have to say what he said. Eu tenho que dizer o que ele disse. Said, Brother Eddie, Ele disse, irmão Ed, I'm the Jonah in this group. eu sou agora o guia nesse grupo. But he said, it's over.
E está acabado. And we're going to ride out of here E dry. nós vamos sair daqui enquanto estiver That's seco. the only second time Somente agora uma segunda vez in my life na minha vida that I disobeyed a vision. que eu desobedeci uma He visão. says in another message, Ele tinha uma outra I was mensagem. supposed to be with the small fellows. Eu deveria estar com esses pequenos He companheiros. said the vision passed by perfectly. Ele disse que a visão passava He perfeitamente. said I was not standing where I was supposed to E ele be. disse, eu não estou aonde eu deveria estar. I didn't have anything to say. E eu não tinha nada para dizer. I was just sitting there. Eu estava de pé, apenas de pé ali. It was about 10 or 15 minutes. E talvez nos 10 próximos 15 minutos, Brother Southwick is still breaking camp and o packing. irmão Solfrey estava desmontando a tenda e arrumando o campamento, as coisas. And from this direction, E nessa direção, just went, houve um... just a puff of wind Assim como que um vento que passou, just went by me. e passou por mim. And it was warm, E era quente esse vento que real passou. warm. Era realmente quente. And it had been a very E cold. estava muito frio naquela 4 hora. days. Por 4 dias já. And I looked up the E valley. eu olhei para o vale. I thought, my, that was warm. E eu pensei, o que foi esse negócio quente? And I continued to sit on my horse. E continuei a ficar sentado no meu And out in cavalo. front of me, E eu vi bem de frente de mim the sun began to shine on the que ground. o sol começou a brilhar no chão. And I looked up in E eu the olhei para sky, cima, and there was a hole, havia um buraco. just a big hole in the clouds. Assim, um buraco nas And the nuvens. sun was shining E o down. sol estava brilhando daquele buraco And no then I chão. felt the wind again. Então eu senti o vento And it novamente. began to blow, E ele começou a soprar. and not as far as maybe from here to that door E a distância como mais ou menos daqui naquela porta. was all the heavy bushes. Estava ali como que alguns And as arbustos, soon as we would hit the arbustos bushes, fechados. E assim que olhamos para os we would be arbustos, wet to our skin. We would be wet to our skin. nós ficamos estávamos com a nossa pele molhada. Because all the leaves of the bushes were just soaked. Porque as folhas desses arbustos estavam como que And the molhadas. breeze came E a brisa veio and began to shake all the bushes. e começou a balançar todos esses Shake all the arbustos, trees. todas as árvores. And the hole got bigger. E aquele buraco bigger. começou a aumentar e aumentar. clouds E as began to blow nuvens away. começaram a ir And embora. before my horse, E antes que eu saísse do meu before cavalo, God, diante de Deus, before my horse diante do meu cavalo, took one step, eu tomei um passo. I couldn't hardly see a Antes que cloud. eu pudesse dar um passo com o meu I don't cavalo, eu não remember pude a ver cloud. uma nuvem, nada I had mais. to take some jackets off, E eu tive que tirar minhas blusas. and it got so warm, E estava tão quente rolling up my que eu tive sleeve. que arregaçar as mangas. And we rode out of there E saímos dali dry. secos. Elijah closed the heavens. Elijah closed the heavens. Elias fechou os céus. And this Elijah stopped the storm. E esse Elias parou a tempestade. The prophet said Elijah spoke as if it was God himself. Elias falou sendo como o próprio Deus através dele. Do we have a few more? Temos mais uns minutinhos? I'm coming to the important part. Estou vindo para uma parte importante. When you were born into this world, Quando você nasce neste mundo, you didn't know very much. você não conhece muita coisa. You didn't know anything about having to have an education. Você não sabe nem mesmo de You didn't know anything about having to pay a ensinamento bill. ou sobre pagar uma You conta. didn't know anything about going shopping. Você não sabe nada sobre fazer compra. You knew very, very little. Você sabe muito, muito You only pouquinho. knew when you were hungry. Nem sabe mesmo o que é o seu lar. And little by little, E pouco a pouco, you became adjusted você começa a ser to ajustado this world. neste mundo. And when you're a little person, E quando você é um pequeno, like these children, como um filho, you start to go to school. que começa a ir à escola. And then a little later, Então um pouquinho mais you tarde, find out there's ele responsibilities. vê que há certas responsabilidades. And when you get older, E quando ele fica mais you velho, begin to feel the weight and the burdens of life. ele começa a sentir os cargos da And vida. Brother Branham said the things that seem so strange to you E o irmão Branham diz que as coisas parecem ser muito estranhas para in your você. young womanhood and manhood, Quando um jovem encontra uma jovem, as when we were children, ou quando você é uma pequena mulher ou um pequeno homem, melhor. now it's very real. Agora, isto se torna What muito is the real. prophet saying to you? What is the prophet saying to O que us? o profeta está dizendo para nós? He's talking about another world Ele está falando de um outro mundo. and the way that it operates. E a maneira que ele trabalha It's very strange. é muito estranha.
And speaking about a e falar sobre theophany teofanias that could appear que podem aparecer and disappear. e desaparecer And it's another world. em outro mundo. And the world had never had a messenger like that. E o mundo jamais teve um mensageiro como este. Year after year. Ano após ano. Year after year. Ano após ano. Not like Elijah Não como that Elias, had four major miracles. como teve grandes, maiores milagres. And Elisha E Eliseu, with 8. 8. Because he asked for double portion. Porque ele pediu por dupla porção. But now here comes the spirit of Mas agora vem Elijah. o espírito de Elias, Not as John the Baptist, não como João Batista, who only ministered for a few months que só ministrou por poucos meses and lost his e head perdeu a sua cabeça because a little girl danced. por causa de uma dança de uma garota Who can understand that? que não podia entender Who aquilo. can understand the mind Não of pode God? entender a mente de Deus. That Elijah ministry, Então, o ministério de Elias, Jesus Christ, revelando Jesus Cristo, destroyed. His life is taken a sua vida foi tirada because a little girl dances. por causa apenas de uma dança de uma Can you figure jovencinha. that one out? E quando aquele dedo foi We exposto, can't figure that out. nós não podemos We entender don't isso. know how God Nós não operates. podemos entender como Deus Who trabalha. can teach God? Quem pode ensinar a Who Deus? has been his counselor? Quem pode ser o seu conselheiro? But in this day Mas nesse dia, comes another vem messenger. outro mensageiro. Some will reject him. E alguns o rejeitaram. Some will worship him. Alguns o adorou. Some will say he's the devil. Alguns diziam que ele era o diabo. Alguns diziam que ele era Deus. Some were in between. Mas algum entre esses, There's a people, havia um povo, an elected people, povo eleito, that have a que revelation. teve a revelação God is veiled behind que that Deus skin. estava velado atrás daquela pele. And he would declare E ele declarou not that God was a mystery, que Deus era um mistério, but he said the mighty God unveiled. mas disse que o poderoso Deus se desvelou. We were just children. Nós somos apenas filhinhos. We made a lot of mistakes. Nós cometemos muitos We erros. couldn't understand. Não podemos compreender. And as we get the E messages, assim como vemos os mensageiros. now listen, friends. Agora ouçam, amigos. I didn't just come to preach. Eu não vim somente para pregar. I come to see Eu venho para ver, because porque we have spoken to your pastor nós temos falado com o vosso pastor and a few others, e alguns outros pastores and you've been here many years. que têm estado já aqui por muitos anos no país. You don't have very many E messages vocês yet. não têm muitas mensagens aqui ainda. We thank God for every one you have. Agradecemos a Deus por todas que vocês têm. But I want to impress upon you, Mas quero colocar sobre vocês. you need all the messages. Vocês precisam de todas as mensagens. And I trust that you understand from the way I preach. E estou crendo que da maneira qual estou pregando, I will take one line, eu estou pegando uma linha, one quote uma citação from 1954, em 54, another one from 1958, outra de another one 58, from 1965, outra de another one down to 65, 1960. outra de 60. Who knows where it is? Quem sabe o que é isto? When has the world had a ministry like this? Quando não tem uma ministração da palavra dessa forma. I have here a Eu tenho message, aqui a mensagem, Future Home. Futuro Lar. If somebody said to me, Se alguém me diz, this book cost you 40 cents, essa mensagem custa 40 centavos, I'd say, I don't care if it cost me $40. eu diria, não me importa se custasse-me 40 dólares. Give me that book. Dê para mim essa mensagem. Depends what you know it is. Depende de você saber o que é I'm telling you. isto. Estou te dizendo. This is the revelation Essa é a revelação of Jesus de Christ. Jesus Cristo. We need that Nós revelation. precisamos de revelação. And I know that the elect will hear it. E eu sei que o eleito And the ouvirá. predestinated will receive E o it. predestinado receberá. My precious brother and Meu sister, precioso irmão e irmã, there is no competition in this message. não há as far as I'm competição nessas concerned. mensagens. You get the messages where you can. Vocês consigam as mensagens da maneira que vocês puderem, como puderem. E alcance elas, busque por elas. Study them Estude-as. and hear what the prophet of E God ouçam said. o que o profeta de And Deus let it diz. speak to you. Como tem falado a você. When I hear a tape, Quando eu ouço uma fita, it's not background music. não tem uma música de fundo. I'm listening to every word. E estou ouvindo as suas palavras. You know how long I might carry a book? Você sabe por quanto tempo eu carrego a mensagem? Weeks at a time. Nas asas um tempo. And I'll continue to read E it. eu continuo lê-las. And it will speak to me. E elas falam para mim. And when it speaks to E me, quando falam comigo, I see Jesus Christ. eu vejo Jesus Cristo. And it moves my heart. E no meu coração. And I'm able to preach to our people E aquilo vem para mim pregar para o meu povo. so that they
can mature, Então eles possam crescer grow up, e possam chegar and a ser become maduros. acquainted with. E eles podem se familiarizar Listen to com me. ouvir a mim. This message Ouçam a mim. Essa so that mensagem you can veio get acquainted para que você with possa se the familiarizar next world. com o próximo mundo. Next Com world. o próximo mundo. He didn't come to give you a better life here. Não veio para te dar uma melhor vida aqui. The message didn't come to just give you a better A life mensagem here. não simplesmente veio para te dar uma melhor vida aqui. The message came to A prepare mensagem you for veio para another te world. preparar para um novo mundo, outro mundo. Be not conformed to this world, Não conforme-se com este mundo, but be ye transformed mas seja transformado by the renewing of your mind. pela renovação de sua mente. What's going to renew your O que mind? vai renovar sua mente? The revelation of Jesus A Christ. revelação de Jesus In the Word of Cristo God. na palavra de Deus. And this word came E essa palavra veio to reveal Jesus para Christ in revelar this Jesus word. Cristo em sua palavra. I took my Bible at Eu the beginning peguei minha Bíblia no princípio and turned it like this. e a virei dessa forma. And now I'm going to divide it between the Old and New E Testament. agora eu vou dividi-la entre o Velho e o Novo Testamento. That's the Old Testament. Eu aqui vejo o Velho Testamento That's the New e Testament. esse é o Novo Testamento. At the end of the Old No Testament final do Velho Testamento comes the man. vem um homem. At the end of the New E no final Testament do Novo Testamento comes the woman. vem uma mulher. Jesus Christ the man Jesus Cristo, o homem, fulfilled the law, cumpriu a lei and you fulfill the New e Testament. você cumpriu o Novo Testamento. This is husband and wife. Isso é marido e esposa. Now listen close. Agora ouça com atenção. The prophet said that the woman was given to the man A mulher foi dada ao homem so he could reflect himself. para que ele pudesse refletir-se a si mesmo. She has a field, Ela tem a womb, um ventre, to receive his seed. pode receber a sua semente. At the end of the Old No Testament final do Velho Testamento came the man, veio o homem, but he never took a wife. mas nunca tomou uma esposa. He had every right to, Ele tinha o direito de but he never tomá-la, took a mas wife. ele nunca escolheu uma esposa. But at the end of the Mas no final New do Novo Testament Testamento comes a prophet messenger vem um mensageiro profeta and calls the woman e chama uma mulher out of the church ages. das eras da igreja. And Revelation 10:1, E Apocalipse 10:1 another mighty angel, é um outro anjo poderoso, Jesus Christ himself, o próprio Jesus Cristo, who is the Word, o qual é a palavra, comes to it with a special messenger vem com um mensageiro so especial. he can speak the seed. Então ele pôde falar a semente. Thus saith the Lord, Assim diz o Senhor, out of the prophet's mouth, da boca do profeta, and pregnate the bride, e engravidou a noiva, so that she can bring forth para que você pudesse produzir the image of a Jesus imagem de Jesus Cristo. In the first creation, Na primeira criação, God started with the lower things. God started with the lower forms of life. Deus começou com as leis da vida. And Brother Branham said there was an evolution. E o irmão Branham disse que houve uma evolução. Not evolution they teach in school, Não evolução ensinada nas escolas, but an evolution in mas creation. uma evolução na criação. And he concluded with his son. E ele concluiu com seu filho. And that creation fell. E aquela criação caiu. In the new creation, Na nova criação, he starts with his son. ele começou com esse filho. And through that E son, através desse filho, brings forth the rest of the ele creation. trouxe as demais partes da criação. Através desse filho, A Roman soldier um soldado romano, pierces him with a dagger. ele chegou com uma adaga His blood went to the ground. e o sangue desceu ao chão. And he claimed the earth. E ele clamou da terra, Claimed all there was in the earth. clamou daqueles que estavam na terra. You were in the earth. Você estava na The terra. elements of your body. Os elementos do seu Was in corpo the earth. estão na terra. And Jesus claimed you E Jesus clamou a at você Calvary. ali no Calvário. Do you believe that? Você crê nisto? And in the end E time, no tempo do fim, he
has to manifest himself Ele tinha que se manifestar as kinsman redeemer. como parente redentor. So the Jews are redeemed back. Então os judeus foram deixados de atrás. And that is why the prophet said it so many times. É por isso que o profeta diz tantas vezes: Israel is back in her land. Israel está de volta na sua Has their own terra. flag. Eles têm a sua bandeira, têm o seu próprio dinheiro, Has their own têm o government. seu próprio governo, Has their own country. têm o seu próprio país, Has their own army. têm o seu próprio exército. What's he saying? O que está em suas mãos? God is gathering them back. Deus está os ajuntando de novo. What was that a sign of? O que estava The kinsman redeemer. sendo feito era Boaz. o parente redentor, Boaz. Redeeming Naomi. Estava redimindo And getting a Naomi, Gentile bride a noiva at the gentia, same time. ao mesmo tempo. So the prophet's ministry Então o profeta do goes to the o world. ministério do profeta vai The same time à palavra, ao that mesmo Israel tempo is going to be a nation. que isto é Israel ia ser uma nação. So the natural seed Então você vê ao lado natural, and the spiritual a seed semente natural e a are being semente gathered espiritual, at the same elas estão time. se juntando ao mesmo tempo. Can you say Você amen? pode dizer amém? When Boaz took Ruth, E Boaz pegou a Ruth, and Brother Branham, when he spoke, irmão Brana, quando disse, he went back to the Old Testament ele foi ao Velho Testamento, because Naomi's in the Old Testament. porque Noemi estava no Velho Testamento. Brother Branham went back to the Old Testament. Irmão Brana foi ao Velho Testamento. He says Naomi was the old Orthodox church, Aí ele diz que Noemi era a velha igreja ortodoxa and Ruth came back with her. e Ruth veio com ela. Boaz redeemed Naomi, Boaz redimiu Noemi and he got Ruth e pegou a Ruth and took her to wife. e tomou como esposa. She was a Gentile, Ela era uma but he gentia, took her to wife. mas pegou por esposa. With her first husband, Com seu primeiro marido, she could not bring forth seed. ela não podia produzir semente. Brother Branham said, Irmão Brana disse, your first o husband seu primeiro marido was your old nature. é a sua velha natureza. And when Jesus went to E quando Calvary, Jesus foi ao he Calvário, divorced you ele trouxe a você, before you were even born. antes que você mesmo nascesse, You were divorced from the old você nature. já estava divorciado da sua velha natureza. Aleluia! Aleluia! And Boaz took Ruth. E Boaz tomou a Ruth She was pregnated e ela ficou grávida and brought forth a seed. e trouxe uma semente. Now watch very close. Agora ouça com atenção. I'm going to try to close Vou soon. tentar encerrar logo. I'm only about halfway through. Eu já passei mais do But tempo. when Boaz took Ruth, Mas quando Boaz pegou a Ruth, when he first laid his eyes on her, quando a primeira vez seus olhos caiu sobre ela, and the scripture as says escrituras dizem that que Boaz Boaz came to the field veio ao sentimento in the evening time. no tempo do entardecer. Our Boaz Nosso Boaz, came to us ele veio a nós in the evening no time. tempo do entardecer. And he finds a little widow woman. E ele encontrou He uma finds a viúva, Gentile, uma gentia, and she's just trying to survive e ele apenas tenta sobreviver in the field. no campo. And the Bible E a says Bíblia diz, the field is the world. o campo é o mundo. And Boaz tells her, E Boaz diz a ela, now the servant agora os servos, that was over all the servants que estavam sob debaixo de todos is os the demais only one that servos, Boaz spoke to. com todos aqueles os quais Boaz There falou, was a servant que havia servo in the evening no time tempo do entardecer, that Boaz, Boaz, the Lord Jesus Christ, Senhor Jesus spoke Cristo to. falou, And he was over all of the e ele servants. estava sobre todos os Maybe they servos, didn't know it, e ninguém nem mesmo but sabia, Boaz knew he was over mas all the servants. Boaz sabia que estava sobre todos os demais servos, And notice he asked a question. e sabia que a ele foi feita uma pergunta, servant. para este servo, Who's this maiden? quem é esta senhora? Quem é esta senhorita? And the servant E o servo introduced her introduziu ela to Boaz. a Boaz. It was Brother Branham's ministry Foi o ministério do irmão Branham to introduce a que Gentile introduziu a bride noiva gentia to Boaz, para Boaz, the Lord o Jesus Senhor Christ, Jesus Cristo, who would come in the end que time tem vindo no tempo do fim to do the redemption. para fazer a redenção. You were always redeemed, Você já está redimido, but he had to come and perform the act of mas ele tem que redemption. vir e realizar a obra da redenção. And the Gentile E a bride, noiva gentia, Ruth, has a baby. Ruth, teve um bebê. Just listen now. Agora ouça. Boaz Boaz was a man without a wife.
Era um homem sem uma esposa. When he came the Quando first time, ele veio da primeira vez, he was a man without a wife. ele era um homem sem uma esposa. When he come in the evening E quando ele vem no time tempo do entardecer, to the field, which was the world, para o mundo, o campo qual era o now mundo, there's a young woman there. agora há uma mulher She's ali, not a little child. que não é mais uma criancinha, She's not a little child back at Pentecost. não é uma criancinha de volta em She has Pentecostes, become a woman. mas senão que tem se tornado uma mulher. And E Boaz Boaz asks his servant, pergunta ao seu servo: who is this woman? quem é essa mulher? Says she's E Gentile. ele diz: é a gentia. He said, I'm going to redeem Ele her. diz: eu vou redimi-la. But he said, Mas ele diz: there's one that's closer. There's a closer kinsman. mas há um parentesco próximo, uma redenção de parentesco próximo. Listen very close. Ouçam com atenção. And Brother Branham O said, irmão Brana disse that was Satan. que era Satanás, Because you were born in sin porque você é nascido em pecado, formado em iniquidades, and came into the world. vem ao mundo. We were sinners. Nós somos pecadores And we had a e nature nós temos uma by a natureza sexual birth. que vem através do nascimento That was our sexual, first husband. a qual foi o primeiro marido. Boaz said, Boaz disse: who is this woman? quem é essa mulher? I'm going to redeem Eu her. vou I'm redimi-la. going to redeem Naomi Eu vou redimir Noemi. so I can have her. Então eu posso But tê-la. there's a nearer kinsman. Então ele era um parente redentor. So Boaz Então Boaz approaches him se aproximou dele, as Jesus como Jesus approached se Satan aproximou de Satanás, down in the regions of the lost, lá na região dos perdidos, in the world of darkness. no mundo das trevas. And he E declared, ele declarou: you cannot hold her você any não longer. pode segurá-los mais. And Boaz said E Boaz disse to this nearer kinsman, para esse parente próximo: if you can redeem her, se você pode redimi-la, then redeem her. então redima. He said, I cannot Ele do disse: it. eu não posso fazê-lo. You see, in the Old Testament, No Velho Testamento, under the blood of bulls and goats, sob o sangue de cordeiros e ovelhas, assim por diante, they could continue killing eles goats. podiam continuar matando aqueles animais, They could kill sheep, podia matar essas ovelhas shed the blood of animals. e viver sobre debaixo do derramamento de sangue de animais, mas isso não pode mais redimir, porque isso não vai mais That would not make a virgin redimir, isso não bride. vai fazer uma That noiva would only virgem, cover sin. isso não vai cobrir o pecado. And Boaz E said, Boaz disse: if you can do se it, você pode fazer, then do it. então faça. But he could not do Mas ele it. não podia fazê-lo, He did not have the ele price. não tinha o preço pago. He did not have the price. The price. Ele não tinha o preço. The bride was expensive. A noiva era cara. Bride would cost the blood of Jesus A Christ. noiva custou o sangue de Jesus Cristo. And so Boaz, Então Boaz, he went from a man without a wife, a bachelor. ele foi um homem que não tinha uma esposa. And Ruth was a widow. Ele era desviado e Ruth era uma viúva. And then the servant, Então o servo, the evening o messenger, mensageiro do entardecer, introduces them together. introduziu juntos. And once he introduces them, E uma vez que os introduziu, the messenger passes off the o scene, mensageiro sai de cena and you do not hear from him e again. não se ouve mais falar It is nele. Boaz Aqui está Boaz and the e a bride. noiva. And through the servant messenger, E através desse mensageiro, when he's introduced, quando ele a introduziu, then he takes her então ele a pegou and he becomes a bridegroom, e se tornou noivo. and she becomes a bride. E ela se tornou a noiva. He raises higher. He raises higher. Ele a elevou. And then he becomes a husband, Então ele se tornou o marido. and she becomes a wife. E ela se tornou a esposa. And then he becomes a father, Então ele se tornou o pai. and she becomes a mother. E ela se tornou a And filha. the child that she bears E os filhos que ela teve is the lineage of the king. é a linhagem Lineage of the kings. The kings. King. linhagem de reis. Lineage of the king. Foi linhagem de reis. Obed, Obed, Jesse, Jessé and David. e também Davi. The Gentile A bride noiva gentia brings forth
ela produziu the lineage of the king. a linhagem de reis. Listen close now. Ouça com atenção Your agora. prophet said O profeta disse over and over again, várias vezes, and especially in the unveiling of God, especialmente no revelar de Deus, that Jesus Christ comes Jesus Cristo vem as prophet, como profeta, priest, sacerdote and king. e rei. Hallelujah. Aleluia! And Elijah E came Elias veio to forerun his first para coming precursar sua primeira vinda, when he was changing his quando ele office estava mudando o seu ofício from prophet to de priest. profeta a sacerdote. And Elijah comes E in the end Elias veio agora time, no tempo do fim, at the end of his no priesthood, final do seu sacerdócio, when he's changing from priest quando to ele está king, tornando de sacerdote para son of rei. man, Era o filho do homem, son of God, filho de and Deus son of e filho David, de Davi. prophet, É profeta, priest, sacerdote and king. e rei. It is this bride É esta noiva that is instrumental que é instrumental in bringing forth his image. em trazer a sua imagem. And when Ruth bore the baby, E quando Ruth teve o seu bebê, read it in your Bible, leia em suas Bíblias, she gave that baby ela deu aquele bebê to Naomi, para Noemi, old Orthodox church, a igreja ortodoxa, with just an infant truth. Just an infant truth. como uma verdade infantil, como uma verdade, como uma infantilidade. And now Naomi is holding the baby Noemi estava segurando o because bebê, he is son of David porque era filho de Davi to the Jews. para os judeus. He's son of Era man, filho do homem, son of God, filho de Deus son of e filho David, de Davi, prophet, profeta, priest, sacerdote and king. e rei. And when Elijah and John the Baptist E quando came, Elias, o João Batista he veio, did not say, ele não disse: behold the prophet. eis que o profeta. No, he said, behold the lamb. Ele disse: eis o cordeiro. And that's why they couldn't catch the É revelation. por isso que eles puderam captar a revelação. And when Brother Branham E came quando Mombrana veio, in that Laodicean ele veio na Pentecostal age, Laodiceia, era pentecostal, and he had such a difficult e time ele teve um tempo muito to difícil get them to understand para levar this eles is a turning a corner, entender, colocá-los em um canto, and he has to introduce a virar a esquina, e eles Christ introduziu in his second Cristo em coming sua segunda as vinda a judge. como o juiz. And he tells us many E ele times nos diz muitas vezes that the Samaritan woman que esta mulher said, thou son of samaritana David, disse ao filho de Davi: have mercy on tenha me. misericórdia de mim. And Jesus didn't even look at her. Jesus nem mesmo olhou para ela. Jesus, Jesus, thou son of David, filho de Davi, have mercy tenha on me. misericórdia de mim. Didn't even look at her. Ele nem mesmo olhou para ela. She was calling on the wrong office. É porque ela estava reconhecendo e chamando pelo um ofício diferente, errado. I have 3 daughters. Eu tenho 3 filhas. And if they were sitting here, E elas, if they were sitting se here, elas estivessem sentadas aqui, and one of them put their hand up, e alguém se colocasse sua mão para cima, she wouldn't have to scream. She would not have to scream. ela não tinha que gritar. Say, Dad, Ela dizia: pai, Dad. pai. I said, yes, dear. E eu diria: sim, filha. What is it? O que é que você precisa? Maybe she's not well. Talvez ela não esteja bem. Maybe she wants to tell me something. Talvez ela queira me contar I need to algo. know. E que eu deva saber. Many finally young ladies here. Muitos, talvez, anciãs aqui, But if one of them put their hand up levantam suas and mãos said to me, e dizem a mim: oh, Father, oh, pai, Father, pai, Dad, papai, Dad. papai. I couldn't even look at Eu her nem mesmo podia olhar, because I wouldn't recognize her voice. porque eu não estou reconhecendo a I sua wouldn't know voz. her face. Eu não estou I don't know reconhecendo who sua this girl face. is. Não sei quem é. She may be a daughter, Ela pode ser uma fine filha young lady, de uma jovem, but she has no connection to me. mas não tem ligação comigo. No office. Não há o ofício. You understand? Entendem? And so when the Samaritan said, Então quando essa samaritana disse: Jesus, Jesus, thou son of tu David, filho de Davi, have mercy tenha on me. misericórdia de mim. Jesus did not look. Jesus nem mesmo olhou para But ela. then she said, Mas então ela disse: Lord, Senhor. turn around. Ele se virou. And I hope this makes you feel E espero que isso faça você se sentir full of rejoicing. cheio de gozo. Brother Branham O irmão Brana talked to the generation that he came in. O irmão Brana fala dessa geração que And veio. he told us E ele nos diz: that's why they can scream and shout é por isso que eles podem gritar and get nothing e não há nada. because they have no revelation E aqueles que não têm of his revelação, office today.
Eles não gritam porque aqueles que não gritam é que não têm a revelação hoje. Bride of Jesus Mas Christ a noiva de Jesus Cristo, sees the Son of Man. Jesus enviou o Revealed. revelando. Aleluia. Glória seja dada a Deus. We don't only say Jesus. We don't only say Jesus. Nós não conhecemos quando eles dizem We don't Jesus. only say my Redeemer, Não conhecemos quando eles dizem My meu Redentor, Savior. meu Salvador, my meu Healer, Curador, my all in all. meu todo em todo. We don't only say my bridegroom, Nem sabemos quando ele fala meu noivo, but we have been united. mas nós nos unimos. The prophet said the O marriage profeta takes place disse, o here. casamento aconteceu aqui. And he preached E invisible ele union pregou of the a união bride. invisível da noiva. And we were E nós united. estamos unidos. And the angel said, E o anjo disse, come, venha, I will show eu you vou te mostrar the Lamb's wife. a esposa do Cordeiro. Hallelujah. Aleluia. We are married. Nós estamos casados. And this is now Mrs. Jesus. Agora isto é agora Jesus. Mrs. Jesus. Isso. Mrs. Jesus. Mrs. Jesus. Eles, A married a woman. senhora, a senhorita Jesus. I knew you didn't get it. E você não sabia que você tinha isto. And now it's not just our bridegroom. Agora não é somente o nosso It's noivo, our husband. é o nosso marido. And we can say to our E nós husband, podemos dizer ao nosso Lord marido, Jesus, tu és Jesus, my husband, meu marido, this is Mrs. Jesus. e essa é a senhorita This Jesus. is your wife Essa é speaking. tua esposa falando. Brother Branham says in the seals, O Mombrana disse nos selos. he said a thought is a word is a thought expressed. Ele disse que a palavra é um pensamento expressado. And he describes how it can come to you Ele diz aquilo que vem até você and it can be revealed to you. e aquilo que é revelado a você. But he said it remains Mas ele disse isto remains a thought permanece um pensamento Until. até you que speak it. você fale isto. You must speak it. Você deve falar. It's not enough to just hear me preach it. Não é somente eu aqui pregando. You need to say, Você precisa dizer: Lord Jesus, Senhor Jesus, you're my husband. tu és o meu marido I am your wife. e eu sou a tua esposa. Hallelujah. Aleluia. And this last thought, and E I agora, close. esse pensamento último vou dizer e encerro. Creation can be happening, Criação pode acontecer and you're not even aware of e it. você nem mesmo saber aonde aconteça. Brother Branham asked a number of questions, O Mombrana fez uma série de perguntas and he asked, e ele perguntou: has he not done everything não tem sido feito tudo according to his promise? de acordo com a sua promessa? Didn't he do these great signs? Não fez ele esses grandes sinais? Didn't he prove it by science? Não With the provou ele pictures por sinais and great através things? da foto e Didn't he grandes prove it in the coisas? heavens? Ele não abriu os Didn't he do céus all these e não things? demonstrou todas essas And when I coisas. ask our people that I speak to E agora eu pergunto às pessoas para as that quais understand English, falo, I ask for an immediate response. eu pergunto para uma resposta I imediata. ask for their confession. Eu pergunto para as suas confissões. And I ask you, E eu pergunto a vocês: has God done all of these Deus things? tem feito todas as suas coisas? Could you say amen? Você pode dizer amém? God has done all these Deus tem things. feito tudo o que ele deveria fazer? And then he says to them this. Então ele disse isto. He did this Ele fez isto to create in you para criar em você a perfect faith uma fé perfeita for a perfect rapture. para um rapto perfeito. I want to read a couple quotes to you. Quero ler apenas algumas citações para vocês. Jesus, he said, Jesus, ele disse, lived in a world no one knew about. ele estava vivendo num mundo onde ninguém He lived sabia in a another respeito world. dele. Ele vivia num outro mundo. No one knew about it. Ninguém sabia sobre He ele. was an odd person. Ou sobre isso, ele era uma pessoa He estranha. lived in a world of perfect faith Ele vivia num mundo de fé perfeita. in the perfect God E um Deus perfeito, in which he o was. qual nele estava. He said, if we live Ele disse, se vivermos in a perfect
faith numa fé perfeita, of a Christian como cristão, in what we are, naquilo que somos, we would be a mystic to the world. A mystic. Nós seríamos místico para o mundo. And the people would not E as understand you. pessoas não te entenderiam. What he's saying, O que ele está dizendo? perfect faith reaches into the unseen. Que essa fé perfeita, ela está nesse invisível. And if you lived by what you saw E aquilo que ele viu, through the Word of God, através da palavra de Deus, you would be a mystic to the world. que você seria um místico para o mundo. He said, and listen close, Ele disse, ouçam com atenção. he said, that's the way it is to all believers. Ele disse, essa é a maneira que é com cada cristão. They are mystics. Eles são místicos. The people don't As understand pessoas não o compreendem, because they live in a world to themselves. porque eles vivem num mundo de si mesmo. Jesus lived in a world Jesus viveu em um mundo that nobody else could reach. que ninguém podia chegar ou alcançar. And then he said Então ele disse that his ministry que o seu ministério came to create veio a criar in you em você a perfect faith. uma fé perfeita. When you hear these messages, Quando você ouve essas mensagens, you heard my testimony a little bit. You've heard a little of my vocês testimony. ouviram um pouquinho do meu testemunho. I told of the creative power. Falei do poder criativo. I told of the storm Falei da tempestade disappearing sendo dissipada in just a few minutes, em poucos maybe 20 minutos, minutes, talvez 30 cerca de minutes. 20 ou 30 minutos. Those things are not stories. Aquelas coisas não são That histórias, is not merely my não são testimony. meramente meu testemunho, But what you do not mas o realize que vocês não veem is while you're listening, é o que vocês estão while you're perdendo, hearing, porque você está the ouvindo. Holy O Spirit Espírito Santo is creating está criando within you em você a faith, uma fé, a perfect faith uma fé for perfeita a rapture. para um rapto perfeito. Hallelujah. Aleluia! And my precious brother and E meus sister, preciosos irmãos e irmãs, fear not. não temas. At a moment's notice, Não sei se vocês sleep notaram will go over you que algo passou por você and we'll be changed e in our que te atoms. muda a nós. You won't need a special Você revelation. não vai precisar de uma revelação You especial. have the revelation. Você tem a revelação. Hallelujah. Aleluia! Jesus came to a very sad woman. Certo? Very sad woman. Jesus veio para uma mulher bem triste. Duas. Martha and Marta Mary. e Maria. They had called their good friend, Eles tinham chamado para o seu amigo, Jesus Christ, o amigo Jesus Cristo, prophet from Nazareth, o profeta de the Nazaré, miracle worker. aquele que fazia milagres. Come, Jesus. Venha, Jesus. They sent word. Enviaram alguém para falar isso para ele. Come quick. Venha rapidamente. Our brother Nosso irmão and Lazarus, who you love, Lázaro, o que você ama, is sick. ele está enfermo. Jesus continued Jesus simplesmente continuou and never went. e não foi para lá. Brother Branham said we might not be able to understand O that. irmão Branda disse, você pode não entender isto. It might change Isso pode the mudar way some of us would think about the message. Há algumas coisas que você pensa concernente à mensagem. Never question. Nunca questione. Never question the Nunca message. questione uma mensagem. God knows what He's doing. Deus sabe o que ele está fazendo. Hallelujah! Aleluia! And on purpose he continued away. E o propósito dele em continuar em seu caminho Then word came. é que uma palavra veio. He gave the word. Ele deu a palavra. Lazarus sleepeth. Lázaro está dormindo. And they said, oh, if he sleeps, that'll be good. Ah, se estava dormindo, está bem? No, the believers, they didn't understand. Não, os cristãos não entenderam. They had a revelation. He was Son of God. Tinha uma revelação de que ele era o But Filho they de still Deus, couldn't understand. mas ainda não podiam entender. No, he said, Agora ele disse, he's died. He's dead. Who said he's dead? The friend. Jesus said, he's dead. Jesus disse, ele está morto. Então Jesus disse, ele está morto. And I go E eu vou to raise him. para levantá-lo. And so they go. Então ele foi. While they're coming, Porque ele estava vindo close to the village, perto da vila ainda. here comes Martha Ali running. veio Marta correndo. Lord, Senhor, if you had been se here, tu estivesses aqui, he wouldn't have ele não died. teria morrido. Our heart is grief-stricken. Oh, nossos corações estão assim desta maneira, desesperados. He said, Ele disse, he will rise again. ele levantará novamente. Now notice where her faith was. Agora veja a fé dela. In the future. No futuro. Oh, I know there will be a rapture. Ela disse, eu sei que ele Oh, I know there will be a levantará. resurrection. Eu sei que haverá uma ressurreição. Jesus Christ, the Word, Jesus Cristo, a palavra,
said to her, disse a ela, he'll rise again. disse, ele levantará She novamente. said, I know in the Ela resurrection, disse, eu sei, na he ressurreição, will, at the last no day, último dia, in the resurrection, na ressurreição, at the last do day, último dia, he will rise again. ele vai levantar The word novamente. said, A palavra disse, I am the resurrection. agora vai ser a ressurreição. I am the beginning. Eu sou a ressurreição, eu sou o I am the princípio, last day. eu sou o último And I'm dia. everything in between. Eu sou capaz de fazer isto. Hallelujah. She was talking to the Ela estava resurrection, falando com a but ressurreição, she didn't know it. mas ela não sabia. This message Essa mensagem is the rapture. é o rapto. Hallelujah. Aleluia! This message, Essa mensagem, the power of the resurrection, ela está sobre essa revelação. is here with us now. Está aqui conosco agora. Hallelujah. Aleluia! Notice closely. Notem com atenção. When Jesus said, Quando I am the Jesus resurrection, disse, eu sou a ressurreição, the reason he stayed away a razão pela qual ele permaneceu longe is to bring her faith é para que pudesse fazer a fé dela, from the future tirar do futuro to the e present. trazer ao presente. This message Essa mensagem has come tem vindo to create a faith, para criar uma fé, not for the future, não para o futuro, but to bring your faith mas from para the trazer uma future fé nessa virgem, to the present time. nesse tempo presente, Now, agora. Aleluia. Aleluia! then he said, Então ele disse, where did you lay him? aonde é que vocês o colocaram? And he went and raised E him. foi lá e o He ressuscitou. was the resurrection. Ele era a ressurreição. This Lord Jesus, Esse Senhor Jesus, this, I will say, the prophet said Revelation 10:1 was Christ. o profeta pode dizer, Apocalipse 10:1 é Cristo. Here he come descending. E aqui ele vem descendo. A great collision Uma grande colisão. in a world of darkness. No mundo de trevas, In Laodicea, no Laodiceia, deceived, deceived, enganada, poor, pobre, wretched, ela é naked, imunda, blind. nua, cega. E aqui ele The vem, righteous one, o justo, the resurrected one, aquele que é a ressurreição. E ele vem como the Boaz, mighty angel, e ele com muitos anjos speak to his para servant. falar com sua igreja. Give my bride Aqui está minha the noiva. message. A mensagem, The time has o come. tempo tem vindo. I am the shout. Eu sou I am the o voice. alarido, eu sou a I am voz, the trumpet. eu sou a trombeta. Hallelujah. I Aleluia! am he Eu sou ele that was que era, and is que é and is to e que há come. de ser. I am all Aleluia, para todos sempre. Aleluia! He is your healer. Ele é o seu curador. He is your deliverer. Ele é o seu libertador. You don't have to wait for Você não tomorrow. tem que esperar mais. Speak it. Fale isto agora. Hallelujah. Aleluia! This one I'm speaking of Enquanto eu estou falando has done marvelous things. dessas maravilhosas coisas, I'm sure in your eu congregation tenho certeza que essa and in congregação these pastors' e esses pastores, congregations as congregações dos and pastores, in our own eles congregation. não são as únicas congregações. Just a short time ago, É apenas um pouco tempo, período we de had tempo one of our atrás, men, tivemos um dos homens only 50 years old, com 50 anos de idade. eaten up with a called flesh disease. Ele tinha o que chamaria de uma enfermidade na carne It attacked 5 of his organs. e atingiu 5 de seus organismos. It was eating up his heart, E isso estava indo ao seu coração, his lungs, seus his lungs, his pulmões, stomach, seu estômago and 2 other organs. e até outros And órgãos. he was in a deep coma. E ele estava em coma He profundo. walked into the hospital E ele estava no and hospital. went into a deep E coma. ele estava em um coma And they profundo. discovered this dreaded E disease. eles descobriram esta enfermidade. If you have that, Eles descobriram a droga you para a maybe have 2 enfermidade. days to live. E
disseram que ele tinha 2 dias para Maybe 2 viver. days. Talvez 2 dias. A woman in our area Uma mulher em nossa área, got it in her arm, ela teve em seu braço went into the hospital, e ela foi ao hospital and they cut her arm e off. tiveram que cortar o braço One of dela. our political leaders Líder in our político federal government, no governo federal, in his ankle, ele teve no seu and he went into the tornozelo hospital, e ele foi ao hospital and they cut off his leg e at his tiveram que hip. cortar a The parte da sua only way perna. to stop it. Então não havia maneira de This is impedir the isso. first man, Agora vê esse homem, first person essa primeira I've pessoa, ever heard about. eu tinha já ouvido falar sobre It ele. attacked his organs. E ele estava com seus organismos And he was eating up his atacados. organs. E isso estava nos seus I órgãos. didn't even know what E was ele não happening. sabia o que estava God acontecendo. spoke to me E in Deus my falou comigo room. num quarto, His esse homem name is- falou no his meu name is David escritório. Laws. O seu nome é David Laws. Go and tell David Ele Laws, disse, vai e diga a David Laws you shall stand que ele deve se pôr de in pé the company of the saints. e ele fará parte dos And exércitos give dos glory to santos God. e vai glorificar a Deus. I didn't know how I could give him the message. Eu não sabia como seria ele. He was in a deep Ele unconscious state. estava profundamente em coma. 24 hours, a nurse beside 24 him. horas havia um enfermeiro ao seu lado. I walked into his room. E eu entrei em seu The cômodo nurse was sitting e a there enfermeira estava ali with her pad, com a sua watching the prancheta meters. preenchendo alguns I dados. said, how is he? E disse, como está ele? She said, Ela we're just disse- taking it a day at a time. Estamos só estabelecendo o dia e ó. And they were keeping it from the newspapers. E estavam ali colocando nos They jornais. didn't want to scare the people Eles não queriam amedrontar as because it can pessoas. spread into the Eles não schools. queriam espalhar isso nas They called the escolas. children out of school Eles tiraram os filhos das and gave them escolas. all tests. Gave them all tests. Test their body. E fez todos os exames nele. And they wouldn't let the newspapers print it Porque assim que os jornais imprimiam, because the country would come into fear. porque algo causaria um medo. I spoke to the nurse. E eu falei com a enfermeira. I went and stood beside him. E eu fui e coloquei meu lado dele. He looked like he was in the coffin. A coffin? Coffin, a death casket. Ele parecia que estava como num caixão morto, acabado de ser morto. And I looked at his stomach E eu olhei para seu estômago. just so I could see the blanket move a little bit. E eu podia o lençol mover-se apenas um It's the pouquinho. only way I knew he was alive. Era a única maneira que eu sabia que ele estava He had vivo. tubes in him. Ele tinha tubos por toda parte. He had not become conscious Ele não tinha se tornado consciente since he went into unconscious state. desde que ele tinha entrado inconscientemente. I was not there 10 seconds. Eu não estive ali por 10 segundos. He opened his eyes. Ele abriu seus olhos, He smiled. ele sorriu, He said, ele disse, hi, Brother Ed. olá, irmão Ed. I said, how are you, Ele disse, David? como está você, David? Said, the devil Ele disse, o diabo gave me a hard knock. me deu essas enfermidades, um tempo duro. I said, but David, Eu disse, mas Davi? he wasn't able to knock you out. He wasn't able to knock you out. Ele tem que saber que você... He wasn't able to knock Ele you não out foi like a capaz de te boxer. derrubar. The devil gave him a hard punch. O diabo deu na ele um forte golpe, But I said he wasn't able to knock you out. mas não foi capaz de nocauteá-lo. He said, I want to talk to you. Ele disse, eu quero falar com você. I said, we can talk later. Nós podemos falar mais tarde. God has given me a message. Deus me deu uma mensagem. You are going to stand Você vai se pôr de pé in the company of the saints, na companhia dos and you santos shall give glory e to você vai God. dar glórias a Deus. And in a few moments, Em poucos minutos, he slipped back into ele unconsciousness, dormiu de novo and they inconscientemente. transferred him to a big hospital E in ele foi Vancouver. levado a um grande hospital em Vancouver. And they watched him, E eles observaram and he refused to die. e ele recusou a They morrer. didn't know what was happening. Eles não sabiam o que estava He just acontecendo. continued to Ele live. apenas continuava a one viver. day, Ele viveu 2 dia, days, 2 dias, 5 days, 5 dias, 7, 8 7 e days. 8 dias. They said, send him back E eles enviaram de volta to the other hospital. para outro hospital. We can do nothing Não for him. podemos fazer nada. He walked back to the other E ele hospital. He foi- went back to the other hospital, E ele foi para de volta ao hospital. still in this state. E ele ainda estava no estado. And the workman that worked in his factory E um homem que trabalhava em uma das suas empresas came with a gift veio com um presente of about 1,400 Canadian dollars que era $40.000 canadenses to help his wife para ajudar a esposa with the dele funeral expenses. com as despesas de funerárias. But he wouldn't die. Mas ele não morreu. And Aleluia! in a few days, Em poucos dias, he woke up. ele levantou. In a few Em days, poucos dias, he walked out of the hospital. ele saiu do hospital. And E today, hoje, he works back with the same man ele trabalha com o mesmo homem who gave the offering for his que deu funeral. a oferta para o funeral dele. Hallelujah! Aleluia!
teve que fazer? Had to create organs. Teve que criar órgãos. This God. Esse Deus. It's not me. Não sou eu. Not my prayer. Não é o meu, It's the pessoa. Word of God. É a palavra de Deus. It's the message we É a believe. mensagem qual nós cremos. Hallelujah. Aleluia. It's a creative voice. Ela é uma voz criativa. Hallelujah. Aleluia. I give glory to Eu God. dou glórias a Deus. And about 3 months Sabe de uma later, coisa, cerca de 3 meses mais he tarde, came out of the ele congregation, veio à congregação, came behind the veio pulpit, atrás do púlpito, and according to the word of the e Lord, de acordo com a palavra do gave Senhor, glory to God. ele deu glórias a Deus. Hallelujah. Aleluia. I say praise Ele God. disse, louvado seja Deus. That God is here. Esse Deus está aqui. That God is, Esse Deus está aqui. He's a creator. Ele é criador. The great I am. E ele é o grande criador. here Eu with us. sou. Ele está aqui conosco. God bless you. Deus vos abençoe. Vamos nos pôr de pé, amados. Precioso Jesus Cristo, somente os dias que estão pela frente é que vão mostrar o valor disso que ouvimos hoje à noite, porque estamos ouvindo algo que está criando em nossos corações a fé perfeita. Abençoado seja esse pastor, sua congregação, e obrigado porque nos abençoaste nessa noite ouvindo estas palavras. Agora leva teu povo em paz, de volta para casa guardados, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus nos abençoe. Aleluias. Aleluias.